Fala galera, professor Igor Ken aqui com vocês para a gente fazer mais um resumão de física. E dessa vez eu trago um assunto dos mais incidentes no seu vestibular, o assunto de calorimetria. Como esse assunto é bastante extenso, eu não vou esgotar nessa videoaula, eu vou separar em duas partes. Nessa videoaula vai ser a parte 1 e depois eu trago a parte 2 em outra videoaula que eu vou deixar aqui no card para vocês, beleza? Vamos à semântica da palavra. Calorimetria é a medida do calor. Então, antes da gente começar o estudo do calor, a gente tem que saber o que é calor e tomar um grande cuidado para não confundir o conceito de calor da física com o conceito que a gente tem no nosso cotidiano, beleza? Então vamos lá. A gente diz que calor é energia térmica em trânsito que sempre flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Se você pegar dois corpos com temperaturas diferentes, por exemplo, um corpo a 80 graus Celsius e um corpo a 20 graus Celsius, vai fluir calor do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. É justamente este fluxo que a gente chama de calor. Mas cuidado, a gente não pode dizer que um corpo tem calor. A gente diz que um corpo tem energia térmica. E aí quando você tem dois corpos com diferenças de temperatura, aí sim a passagem dessa energia térmica do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura é chamado de calor. Beleza? Por exemplo, se eu pegar uma chaleirinha com água, a água está na temperatura ambiente 20 graus Celsius e eu vou lá e pego essa chaleirinha e coloco na boca de um fogão. A chama do fogão está, por exemplo, a 600 graus Celsius, 700 graus Celsius, 800 graus Celsius. E aí, como a temperatura da chama é maior que a temperatura da água, vai haver o fluxo de calor indo da chama para a água, beleza? E aí é importante você saber, existem dois efeitos que o calor provoca no corpo. Ele pode mudar a temperatura ou ele pode mudar o estado de agregação, a fase de agregação. Quando ele mudar a temperatura, a gente vai chamar esse calor de calor sensível, mas quando ele mudar a fase de agregação, a gente vai chamar esse calor de calor latente. E é justamente isso que eu quero mostrar para vocês nessa videoaula. Então, me acompanha aqui. O primeiro calor que eu quero falar com vocês é o chamado calor sensível. Então, o primeiro calor é chamado de calor sensível. E como eu já falei, o calor sensível é aquele calor envolvido na mudança de temperatura. Então, vou escrever assim, ó. Ele é envolvido na mudança de temperatura. Então, se você provocar uma mudança de temperatura num certo corpinho, você vai chamar este calor de calor sensível, beleza? Bom, e aí a gente tem que saber como é que a gente vai fazer esse estudo. Para a gente fazer esse estudo, vamos à experiência. Digamos, por exemplo, que eu tenha aqui uma chaleirinha e nesta chaleirinha eu vou colocar água. Então, olha só, aqui eu tenho uma chaleirinha e digamos que aqui dentro dessa chaleirinha eu tenha água. Ah, professor, mas obrigatoriamente tem que ser água? Não, não precisa ser água. Poderia ser qualquer outro líquido, poderia ser inclusive um sólido ou um vapor, tá bom? Então não necessariamente precisa ser água. Estou representando aqui como se fosse água. Digamos que esta água apresente uma massa que vale Mzinho. Tá aqui. Então peguei uma chaleirinha, coloquei uma massa de água dentro dela. Aí eu vou pegar essa chaleirinha, vou colocar lá na boca do fogão. E aí vai ter aquela propagação do calor, né? Então digamos, em vermelho, o calor esteja entrando no nosso sistema, chaleirinha com água. E o calor é representado na física pela letra Q. Como a gente sabe, cada grandeza recebe uma letrinha. A letrinha para representar o calor é dada pela letra Q. E aí, como eu falei para vocês, nesse caso ele vai provocar mudança de temperatura. Então, digamos, por exemplo, que a temperatura desta água vai elevar. Poderia abaixar a temperatura? Poderia, caso o calor estivesse saindo dessa água. Neste caso, como o calor está entrando na água, a água vai elevar a temperatura. Então, este ΔT, que é a variação de temperatura neste caso, é positiva. Então, este calor, a gente vai dizer que é positivo. Mas se essa variação de temperatura fosse negativa, a gente iria dizer que este calor é negativo. Bacana? Agora, com a experiência, a gente percebe que este calor que a gente representa pela letra Q é diretamente proporcional à massa
e a variação de temperatura experimentalmente, o calor é diretamente proporcional. Esse símbolo aqui é o símbolo matemático para proporcionalidade, então ele é diretamente proporcional à massa e à variação de temperatura. E aí tem que surgir uma constante de proporcionalidade. Essa constante de proporcionalidade que surge é característica da substância. Por exemplo, característica da água, pode ser característica do álcool, pode ser característica do ferro. Cada substância vai ter essa constante de proporcionalidade. Essa constante a gente representa pela letra C. Então, eu vou escrever a nossa equação assim, ó. O calor que vai ser envolvido nessa mudança de temperatura, chamado de calor sensível, vai ser dado por Mzinho, Czinho, delta T. E aí eu vou escrever a fórmula desse jeito, porque escrevendo a fórmula desse jeito, fica mais fácil da gente decorar. Essa daqui é a famosa fórmula do Qui-macete. Fórmula do Qui-macete é aquela que temos o calor sensível. E o que ela está dizendo pra gente? Está dizendo que o calor depende da massa do corpo, depende do calor específico, que eu vou escrever daqui a pouquinho para você, e depende da variação de temperatura. Perceba que quanto maior a massa do corpo, mais calor você tem que fornecer para causar uma variação de temperatura. E quanto maior a variação de temperatura que você quer causar, mais calor você tem que fornecer, o que faz sentido, não é? E aí eu vou escrever assim, ó, este Czinho que apareceu aí na nossa formulazinha, este Czinho é chamado de calor específico. Calor específico. E aí é importante você saber, este calor específico é característico da substância, ou seja, cada substância vai ter o seu. Se você estiver falando, por exemplo, de água, a água vai ter o seu calor específico. Se você estiver falando do álcool, o álcool vai ter o seu calor específico. Se você estiver falando do ferro, o ferro vai ter o seu calor específico. Beleza? Agora, atenção com as unidades de medida. Sempre muita atenção com as unidades de medida. Sobre as unidades de medida, em geral, é muito comum a gente medir o calor em calorias. A gente diz que a caloria é a unidade usual de calor. Ah, eu posso medir outra unidade? Pode. No sistema internacional é o Joule. Mas é comum aqui na calorimetria a gente medir o calor em caloria. E é muito comum aqui na calorimetria a gente medir a massa em grama. Ah, mas eu não posso medir em quilograma? Pode também, mas é comum medir em gramas, tá bom? E é muito comum na calorimetria a gente medir esta variação de temperatura em graus Celsius. Mas professor, eu não posso medir em graus Fahrenheit? Não posso medir em Kelvin? Pode, só que é muito comum a gente usar caloria, grama e graus Celsius. Se cair no seu vestibular outra unidade, é só você colocar a unidade sem nenhum problema. Bacana? Agora, olha só, fazendo-se a análise da unidade, olha o que a gente pode fazer. Pela análise da unidade, a gente vai ter que a unidade desse nosso calor específico vai ser... Para você isolar a unidade do calor específico Czinho, você vai pegar este grama, vai passar para baixo, vai pegar este grau Celsius, vai passar para baixo, não é? E aí vai ficar assim, ó, caloria por grama graus Celsius. Pronto! Isso é o que você precisa saber a respeito do calor específico, que é uma característica da substância, e esta é a sua unidade mais utilizada aí pelos livros e pelos vestibulares. Lembrando que pode ter calor em joule, pode ter massa em quilograma e pode ter variação de temperatura em Kelvin. Bacana? Sobre isso eu tenho uma observação a fazer. Então vou colocar aqui, ó, observação. A minha observação é em relação a isso daqui, ó. Não vai confundir, hein? Olha isso daqui que eu vou escrever. C com esse traço. É só para não confundir. Este C com este traço é o C maiúsculo. É porque se eu desenhasse o C maiúsculo só deixando ele um pouquinho maior, a gente ia confundir com esse Czinho, que é o C minúsculo, tá bom? Este C maiúsculo, ele é o produto da massa pelo calor específico. Se você pegar a massa do corpo e multiplicar pelo calor específico da substância, você tem esse Czão. Isso daqui é chamado de capacidade térmica
do corpo. É chamado de capacidade térmica do corpo. Por que eu estou falando isso para você? Porque vai ter vezes que no seu vestibular, ao invés dele te dar a massa do corpo e o calor específico, ele já vai te dar logo esse produto. E se você tiver logo esse produto, olha o que você vai ter. Você vai ter isso daqui, ó. O calor Q vai ser calculado como este Czão, que é a nossa capacidade térmica, vezes a variação de temperatura ΔT. O que eu quero que você se atente? Enquanto que o Czinho, o calor específico, é uma característica da substância, o Czão é uma característica do corpo. Por exemplo, eu posso ter 2 copos de água, um com 100 ml, o outro com 200 ml. Os 2 copos de água são feitos da substância água, então o calor específico é o mesmo, mas como as massas são diferentes e esta capacidade térmica depende da massa, a gente vai dizer que as capacidades térmicas são diferentes. Cuidado para não confundir isso. Bacana? Agora, olha só, a unidade de medida deste nosso C. A unidade de medida desse nosso Czão, se você fizer assim, ó, unidade de medida do Czão igual a unidade de medida do calor dividido pela unidade de medida da variação de temperatura, olha o que a gente vai ter. A gente vai ter que daqui nada mais é que a caloria dividido por graus Celsius. Mas poderia ser joule por Kelvin? Poderia ser joule por Kelvin sem nenhum problema. Beleza? Como eu falei para você, o calor provoca 2 efeitos. Um efeito é a mudança de temperatura, que a gente chama de calor sensível. Só que o outro efeito é a mudança de estado, que a gente chama de calor latente. Isso daqui é extremamente importante de você saber também para o seu vestibular. O que é, então, o calor latente? Então, eu vou escrever para você assim, ó. O calor latente é o calor envolvido, na mudança de estado. É quando você pega, por exemplo, os cubinhos de gelo que estavam lá no congelador, bota para fora do congelador e aí eles começam a derreter. E aí quando ele começa a derreter, tem uma transição de fase. E aí justamente este calor está provocando uma mudança de estado. E aí a gente chama esse calor de calor latente. Para a gente enxergar um pouquinho melhor isso, eu vou fazer assim, ó. Suponha, por exemplo, que aqui esteja a nossa chaleirinha, pode ser o nosso recipiente. E aqui dentro desse recipiente eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar lá dentro um monte de cubinho de gelo. Então, ó, aqui dentro do nosso recipiente vai ter um monte de cubinho de gelo que eu estou representando por esses quadradinhos aqui, ó. Olha isso, tá cheio de cubinho de gelo. E aí eu quero derreter esse cubinho de gelo. Para eu derreter o cubinho de gelo, eu preciso fornecer calor para ele. E para você fornecer calor para ele, você não precisa, nesse caso, de uma chama da boca do fogão. Simplesmente o fato de você pegar esses cubinhos de gelo, tirar lá do congelador, como o ambiente está em torno de 25 graus Celsius e esses cubinhos podem estar a 0 graus Celsius, o que vai acontecer é que já tem uma diferença de temperatura. E se tem diferença de temperatura, como a gente viu, vai ter propagação do calor do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura, beleza? E aí o que vai acontecer? Esses cubinhos de gelo vão derreter. E eu vou representar isso numa outra figura assim, ó. Olha só. Olha o que vai acontecer. Vou colocar aqui novamente o nosso recipiente. Aqui está novamente o nosso recipiente. Só que agora o que vai acontecer é que os cubinhos de gelo vão derreter e a gente vai ter água no seu estado líquido. Olha isso daqui, ó. Agora, a água vai estar no estado líquido. E digamos, por exemplo, que a massa de gelo que derreteu vale Mzinho. E aí, com a experiência, novamente, a gente percebe que o calor Q é diretamente proporcional à massa. Ou seja, quanto mais massa de gelo você quer derreter, mais calor você tem que fornecer, o que faz sentido, não é? Só que daí, para você transformar essa proporção em uma equação matemática, você vai tirar esse símbolo de proporcionalidade e vai colocar uma constante de proporcionalidade. Esta constante de proporcionalidade também é uma característica da substância. E aí o nosso calor vai ser dado pela seguinte equação, vai ser M vezes L, onde M
é a massa do nosso corpinho e L é uma constante que também depende da nossa substância. Este L que aparece na nossa fórmula é chamado de calor latente. Este L é chamado de calor latente, tá bom? Na verdade, a gente até poderia confundir, né? Porque o nome do calor é calor latente, o nome dessa constante de proporcionalidade é calor latente. Na verdade, a nomenclatura mais correta seria calor latente específico, mas é comum nos vestibulares a gente omitir essa palavra e falar somente calor latente. Bacana? E aí, outra coisa que você precisa saber, eu vou escrever aqui também, é importante você saber que este calor latente é característico. Vou escrever aqui, ó, característico da substância. Dessa vez eu vou abreviar a palavra aqui para caber, tá bom? Então, ó, ele também é característico da substância. E cada substância, no seu específico estado de agregação, vai ter um calor latente, tá bom? Por exemplo, a água no estado sólido vai ter um valor, a água no estado líquido vai ter outro valor e assim por diante. Beleza? E aí, fazendo aquela nossa análise de unidade, só para a gente finalizar isso daqui, olha só o que eu vou ter. Este Qzão, como eu já falei para vocês, em geral é medido em caloria. E esta massa Mzinho, em geral, é medida em grama. E aí, olha que interessante. Se você pegar este grama, passar para baixo, vai ficar caloria por grama, não é? Então, eu posso escrever aqui para a gente finalizar o seguinte, que a unidade deste L vai ser a caloria por grama. Pronto! Isso é tudo que você precisa saber sobre calor sensível e calor latente, tá bom? E aí, cuidado, hein? Tem dois efeitos, lembra? Pode mudar a temperatura, pode mudar o estado de agregação. Mudou a temperatura, a gente chama de calor sensível. Mudou o estado de agregação, a gente chama de calor latente. A fórmula do calor sensível é o Q macete. A fórmula do calor latente é o Q mole ou Q moleza, como às vezes alguns alunos falam, tá bom? Isso daqui é o que você precisa saber. E lembrando, eu vou trazer aqui para vocês a segunda parte sobre calorimetria. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. Eu fico por aqui, até a próxima. Tchau, tchau!